Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou Theo Carvalho e está aqui comigo mais uma vez, você já sabe, a pessoa mais linda, mais extraordinária dessa galáxia, minha esposa querida Morena Alemande. Olá, tudo bem, gente? Obrigada, marido. Ainda bem que ele acha, né? Tá mais linda agora? É, caramba. Você vê, né, como é que Deus é bom? Ai, obrigado, Jesus. E hoje eu já vou eu esqueço direto, a galera fala pra eu fazer, eu esqueço, só faço no final. Agora, você já vai fazer o seguinte, você já vai deixar um like nesse vídeo agora, já deixa um like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Tem um sininho que você ativa, que é uma notificação. Toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, você não tem que ficar desesperado, preocupado. Poxa, perdi um Lume Podcast. Não, o próprio YouTube te avisa, olha que maravilha. É só clicar nesse sininho que tá aí. E aí você também faz o seguinte, já manda isso pra alguém. Já manda esse vídeo para alguém, vamos espalhar boas novas, vamos espalhar evangelho, porque Deus é bom e não dá para você ficar travando instrução em você, né? É isso aí, a convidada de hoje é muito especial, com certeza você vai mandar para muita gente e vai ser muito bom. Tenho muitas dúvidas. Eu também, com Também? certeza. Nossa amiga, psicóloga, Thaís Pereira. Olá, boa noite. E aí, Thaís? Prazer estar aqui com vocês. Legal, bem-vinda. Obrigada. Você tá bem? Muito bem. Melhor agora que estou aqui com vocês. A gente também. A Thaís, deixa eu falar, a Thaís ela é a esposa do Romeu Martins, que é da nossa equipe que trabalha com a gente, tá ali do outro lado ali, atrás da câmera, ele que faz toda essa doideira aqui acontecer. Só que ela não entrou aqui na mesa só porque é a esposa dele, não, entendeu? É mais fácil ele ter entrado por causa dela. Porque... Não, pensa numa pessoa que a gente tem prazer e orgulho de falar assim, caramba, a gente é amigo dela. É, né? Com certeza. Pessoa cheia de conteúdo, cheia de coisa para compartilhar. Thaís, nós já vamos entrar no assunto da psicologia. Sim. Mas antes eu queria saber o seguinte, queria saber da sua vida. Você nasceu onde? Onde foi sua infância? São Gonçalo. São Gonçalo, que maneiro, eu também nasci em São Gonçalo. É, a gente tem isso em comum. E aí, mas sua vida foi toda lá? Minha vida foi toda em São Gonçalo. Que maneiro. Meus pais são nordestinos, né? Então minha mãe vem do Maranhão, meu pai do interior do Ceará. Que maneiro. Se conheceram no Ceará, vieram para cá construir família, restaurante, negócios. Vieram construir a vida aqui, né? Meu pai... na época era muito comum, assim, pessoas muito jovens virem atrás de emprego. Sim. Muitas vezes eles mesmos que se registravam em cartório. Então, meu pai, com 17 anos, se registrou lá em Fortaleza, Caramba. como se fosse maior, né? Então, tem aquelas 2 datas de aniversário, isso é muito comum, assim, principalmente no interior, para conseguir vir aqui atrás de emprego. Olha. Então, ele veio para cá, montou restaurante. Hoje em dia tem restaurante aí da família aí com marca nordestina, Que né? maneiro. Niterói, São Gonçalo. Seu pai cozinha? Meu pai cozinha. Olha. Não é a especialidade dele, né? Ele sempre teve negócio aí, foi maître, gerente, teve restaurante, mas ele não é o cozinheiro. Entendi. Ele entende mais Não, senão, porque do assunto, porque né? eu gosto de conhecer pessoas que cozinham. Porque ainda mais quando a pessoa fala assim, minha especialidade. Eu amo. Aí eu falo assim, tem que me provar. Deve ser um trauma, né? Porque eu não cozinho muito bem. Cozinha, então... tudo que ela faz, ela arrebenta. Quando Ela tem as especialidades dela, isso, né? Eu quero e quando eu quero, tadinho. Por isso que tá magrinho. Quando se conhecer, ela falou assim, eu não cozinho. Eu fiquei preparado pra, tipo assim, tranquilo. Eu sempre morei sozinho durante muitos anos. Pensei, vou me virar. Que nada, isso aí foi só acho que pra não criar expectativa. A gente não pode ficar mentindo na internet. Foi. Depois as pessoas É verdade, arrebenta. Eu sou testemunha, já experimentei uns pratos Não é? especiais aí. Tá vendo? Meu Deus, não tem Acho que igual. Só o Romeu que não teve experiência boa. Ele foi comer lá em casa, eu tinha salgado muito arroz e feijão. Sofreu. Mas aí o meu pai veio para cá, então montou restaurante, né? Montou negócio. Depois voltou um tempo para o Ceará, que foi onde ele conheceu minha mãe. Né? Quando meu pai me teve, ele já estava com 49 anos, então já estava no 2º casamento. Minha mãe um pouco mais nova que ele, com 36. E aí eu fui a 4ª filha. Que legal. Dos 2 tá a caçula.
Enfim, ambos vieram aí de vidas humildes, né? Cada um aí nas suas particularidades, sofridas também. Sim. E vieram construir vida aqui. Eu sou a única que nasceu no Rio, né? Eu tenho um irmão de São Paulo, os demais são de Fortaleza. Então eu é fui a única que fala nasceu na família. É, a única que fala nasci, Carioca. que fala 12. Nasci dia 12. Mas desde então a gente está aqui. E aí eu morei um tempo em Niterói, depois fui para São Gonçalo, fui criada em São Gonçalo, até que eu me casei depois de um tempo e vim morar em Niterói. Mas a minha vida toda foi em São Gonçalo. Que maneiro. É. E como que a psicologia entrou na sua vida? Então, quando eu estava lá no terceiro ano do ensino médio, eu sempre fui cristã, né? Nasci num lar cristão. Então, durante toda a minha vida, eu pensei em fazer várias profissões, né? Exercer várias profissões, fazer várias faculdades. Sempre gostei muito de animais. Então, durante a minha infância, por um período, eu falava que ia ser veterinária. Ah, que legal. Teve uma época que eu falava que ia fazer economia, porque eu me atravessava muito com as questões sociais, econômicas da sociedade. Mas eu sempre falava que eu ia fazer aquilo que Deus quisesse, né? Então eu tinha muito olhar de ajudar as pessoas, né? E de alguma forma ser canal de Deus. Então na minha mente na época, eu tinha sempre duas opções. Ou eu ia para uma profissão, sei lá, ia fazer economia, ia fazer o direito, e aí minha ideia era ganhar muito dinheiro e abençoar financeiramente. Ah, que legal. Ou eu ia abençoar diretamente com a minha profissão, né? Então eu orava a Deus para que Ele me direcionasse de fato qual era a área para eu seguir. Eu tentava não tomar nenhuma decisão, né? De fechar antes de ter essa resposta. Então, quando eu cheguei no terceiro ano do meu ensino médio, fui fazer pré-vestibular. E aí eu orei a Deus, né? Fiz um propósito com Ele e Ele me deu um sonho. E nesse sonho eu entendi, né, que era para eu fazer psicologia. Mas um pouco antes disso eu entrei num processo que se chama orientação profissional, que é feito por psicólogo, né, para você entender um pouco mais do seu perfil, para você falar quais são as profissões que mais te interessam, você se aprofundar nessas profissões, tentar se enxergar no mercado de trabalho nessas áreas. E aí foi um processo muito paralelo. E aí, durante aquele processo, eu tive esse sonho. Sim. E eu entendi que era para fazer psicologia. Eu cheguei para psicóloga, era um processo em grupo. Eu falei, vou fazer psicologia. Mas é muito engraçado que eu tinha uma ideia totalmente diferente. Eu tinha um certo preconceito. É mesmo? Eu achava que psicólogo era muito hippie na minha visão. A minha visão de psicólogo era completamente diferente. Eu não sabia que a psicologia tinha tantas áreas também assim de atuação. Sim. Então eu tinha uma certa resistência. Mas quando eu entendi que esse era o caminho, falei assim, caramba, eu vou tentar quantas vezes forem necessários o vestibular, para que eu possa fazer a psicologia. Não interessa qual vai ser a faculdade, pública, particular, o importante é eu fazer a psicologia. Eu entendi que esse era o objetivo. Então, a partir desse momento, eu nunca mais tive dúvidas nenhuma, tomei essa decisão. Na época, eu fazia um pré-vestibular, que é muito conhecido na cidade de São Gonçalo, que é o Vitor Pré-Vestibular. E é muito interessante que o professor, né, na época ele era o único que dava todas as matérias, ele falava muito sobre você investir na cidade de São Gonçalo. Que legal. Então, ele também foi nascido e criado em São Gonçalo, morava já em outra cidade, mas tinha o curso ali. E ele incentivava as pessoas a fazerem, né, a faculdade ali, investir na cidade. Porque São Gonçalo tem muito esse lance da galera nasce ali, mora ali, mas trabalha em outros lugares. Trabalha aqui em Niterói, trabalha no Rio. Isso. Né? E vai consumir nesses lugares também. Aí acaba que você paga imposto em outras cidades e às vezes afeta o crescimento, né, de São Gonçalo. Então, assim, é uma cidade que tem muito potencial, mas que, de fato, tem ali um desenvolvimento um pouco engasgado, né? Então, na época, o pré-vestibular era lotado, assim, eu consegui bolsa na época para estudar lá, fui lá atrás de bolsa, consegui e eu fiz. E aí eu tinha muito essa visão também de investir na cidade de São Gonçalo. Legal. Né? Assim, de alguma forma também, e na psicologia a gente fala na parte de psicologia comunitária, de você devolver, né, a comunidade também ali, aquilo que você foi absorvendo, né, ao longo da sua vida.
Então, eu fiz a faculdade. Quando eu cheguei lá, eu entendi que a psicologia era um outro universo, porque, na minha visão, depois que eu tinha entendido qual era a profissão, estava tudo certo. Não tinha mais que tomar tantas decisões. Sim. Né? Mas aí você entra e você vê que a psicologia tem várias áreas. Aham. Aí, dentro de cada área, tem várias abordagens. E aí você passa a entender que você tinha acabado de começar a escolher. Sim. Que tinham muitas escolhas ainda para se realizar. Era só o início, Isso né? aí. Cara, mas é surpreendente como a gente nasce, né? No caso dela foi muito nítido, assim. Eu nasce já com uma aptidão, que a Thaís, ela tem o dom da gente estar conversando com ela, daqui a pouco você já está contando a sua vida, ela nem abriu a boca, é só o jeito que ela verdade. fala. Sabe aquele memezinho do cara que fica assim, conte-me mais. É total, quando eu falo assim, Thaís, por que eu estou te falando essas coisas? Você já contou a vida para ela. Interessante essa questão esse teste de aptidão, né, que você passou, Sim. talvez você tenha identificado esses pontos. Sim, sim. E isso é muito importante, né? Poxa. A galera, às vezes, vai num fluxo, né? Estuda, tá na escola, né? Ensino, nem lembro mais como é que é fundamental. No meu tempo era primeiro grau, segundo grau. Era mais fácil, né? Era ginásio. Nem lembro mais. É Mas- fundamental, médio e superior. É isso? Aí tem Então. fundamental 1 e 2. Ah, então, É isso não, aí. não sei. Eu sou de Rebananou. eu sou de outros tempos. mas a galera fica, né, tipo assim, estuda e aí tem que escolher uma profissão, porque acabou a escola, tem que ir para uma faculdade. E aí muita gente vai despreparado. Esses dias teve até uma polêmica. Quem foi? Foi o André Valadão. Foi o André? Foi. Que falou sobre a questão se a faculdade não está fazendo bem, não deixe para a faculdade e tal. Enfim, sem entrar na questão da polêmica em si, eu não peguei, eu só vi alguma coisa que alguém postou, então não sei exatamente o contexto. Mas o fato é que, sim, as pessoas entram despreparadas na faculdade, e ainda eu vou falar com questão de... acho que até o meme que fizeram, que eu vi, foi questão sexual, enfim. Mas nem só... Lógico, eu acho que ele... Eu não vi ele falar, eu só vi realmente um cortezinho. Mas o fato é que as pessoas vão sem saber o que estudar, o que esperam de uma faculdade, né? Sim. E acaba que elas caem meio que de paraquedas e depois se veem numa profissão totalmente frustradas, tipo assim, caramba, nem sabia que era isso, né? Mas você ter que escolher com 17 anos de idade que você vai ser para a vida toda é muito complexo. Complicadíssimo. Sim. Complicadíssimo. E é muito comum, né? Hoje, cada vez mais você vê pessoas mudando de carreira, né? Mudando de área, justamente porque, às vezes, fez uma decisão precipitada ou foi por uma sugestão, né? Porque escolher não é fácil. Pois é. E aí, quando alguém escolhe para você, às vezes eu tenho um pai que é engenheiro, uma mãe que é advogada, que é psicóloga, e a profissão já está escolhida, né? Sim. Então, você seguir, às vezes, naquele momento é muito mais fácil, mas acaba, em algum momento, se vendo como uma pessoa frustrada, né? Que não está feliz, porque a gente passa tanto tempo da nossa vida no trabalho, né? A maior parte do nosso tempo, do nosso dia, muitas vezes é trabalhando, né? Então... eu sou muito grata, assim, a Deus por ter escolhido tão cedo, né? E ter conseguido escolher assertivamente, mas é porque eu sei que eu não fiz sozinha também, né? Muito Porque legal isso. Isso é um testemunho ele foi me maravilhoso. orientando e a minha visão era justamente essa: assim, eu não quero errar, eu quero ir realmente para aquilo que Deus tem para mim. E é muito interessante você sempre falar isso, né? Que eu tenho dom. Mas, como eu falei, eu não tinha a visão que eu tenho hoje da psicologia, né? Eu não tinha muitas referências. Então, as poucas que eu tinha tido naquele momento, eu tinha uma visão assim muito reduzida, né, do que é ser psicólogo. E hoje, assim, eu vejo que e quando eu falo assim que eu achava que era meio hippie, nada contra, né? Mas tem aquela questão da identificação, né, de você se identificar ou não. Quando você olha o profissional, poxa, eu me vejo nessa pessoa, eu me vejo sendo assim um dia, né? E aí eu não conseguia adequar muito o meu estilo, o meu jeito de ser, mas eu entendi que era para eu caminhar por esse sentido, e aí abrir um universo para mim. Eu vi quanto que nós somos amplos, né, múltiplos, e todos os perfis, né, a gente consegue encontrar ali alguma área dentro da profissão também, porque é uma profissão muito ampla. Mas tinha isso na década de 90, eu lembro quando a gente frequentava a igreja, falavam que crente não podia frequentar psicólogo, porque meu psicólogo era Jesus, tinha esse preconceito. Mas não eu vou sei se te chegou falar a pegar. uma coisa, ainda existe. É mesmo?
Desiste. Ainda encontro pessoas que falam isso, que falam que na igreja que frequentam, ou na cultura, né, familiar, falam que psicólogo é coisa de gente doida, né? O dentro da igreja, da religião, fala que direciona tudo que vem de diferente do comum para a área espiritual, né? E nem tudo é. Muitas coisas são, mas nem tudo é. Né? Então, assim, ainda existe preconceito. Às vezes a gente acha que está muito distante, que foi na década de 90, que fazem muitos anos, mas ainda existe. Eu vejo que a gente conseguiu evoluir muito, né? O preconceito conseguiu ser quebrado de uma forma ainda mais intensa da época da pandemia para cá, né? Porque cada vez mais a gente tem adoecido, né? As pessoas de uma forma geral. Então, a profissão tem ficado mais reconhecida e, ao mesmo tempo, mais divulgada, né? Porque a gente evoluiu muito na parte da tecnologia, comunicação. A psicologia acabou ficando mais acessível também, porque antes mesmo da pandemia, não eram todos os psicólogos que atendiam online, né? Você precisava de uma licença para atender online, tinha uma burocracia. E aí, de repente, naquele momento, todos, né, passaram a atender online. Então, hoje eu atendo pessoas brasileiros que estão em vários outros países. Né? Então, antes da pandemia, era burocrático para que o psicólogo pudesse atender online? Tinha uma burocracia. Você precisava de uma permissão, você tinha que se inscrever pelo conselho, solicitar, você tinha que falar qual era a ferramenta que você iria utilizar, falar do sigilo que aquela ferramenta também permitia que acontecesse. Aí você tinha que aguardar um período de retorno. E aí, depois disso, você tinha licença para atender online. Enquanto isso, paciente em crise. Nossa, caramba, pô, e aí, que bom na época da pandemia, eles flexibilizaram, né? Então, você poderia se inscrever, mas você já poderia, de imediato, começar a atender. Então, isso expandiu muito. Até os próprios psicólogos que tinham também preconceito, né, no atendimento online, por ter a preferência presencial. Então, eu vejo que isso, de alguma forma, expandiu muito a nossa atuação, né, e o reconhecimento também das pessoas na profissão, o acesso, né, das pessoas, porque hoje posso ter uma pessoa do interior tem uma internet, consegue, né, ter o acesso ali à terapia. E até a própria internet divulgar os conteúdos. Antes a gente tinha esse preconceito, porque a gente também não conhecia a profissão e os benefícios que a psicologia causava para cada um. Eu lembro disso, era uma coisa meio distante. E aí, com conteúdo, a gente lendo, absorvendo, né, coisas, né, na própria internet, na rede social, seguindo profissionais. Você, poxa, legal, quero me entender, quero me conhecer um pouco mais. Então, a psicologia não é para quem tem problemas, é para todo mundo, né? É maravilhoso poder conversar e se abrir e a pessoa te ajudar, né, a dar um direcionamento, te entender melhor, enfim. Com certeza. Muito legal. Acho que essa questão de preconceito no meio cristão, né? De que crente não pode frequentar o psicólogo, tem que orar, né? O psicólogo é Jesus. Isso, vai conversar com o pastor. Eu acho que é ignorância no sentido literal da palavra. Ignorância mesmo, é falta de conhecimento acerca do que é psicologia, e porque nós somos seres trinos, né? Espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, viemos de Deus, por isso somos imagem e semelhança de Deus. Deus não mora num corpo. Você fala, esses dias eu vi uma pessoa na internet falando sobre isso, que a nossa imagem e semelhança de Deus é porque... Eu não lembro o que a pessoa falou. Acho que é por causa da criatividade. Se nós somos criativos, nós somos imagem de Deus porque nós somos criativos. Diminuir muito Deus, assim, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus porque nós somos espírito. Viemos dele, somos espírito formados por ele. E aí, só que esse espírito mora dentro de uma carcaça que a gente chama de carne, de corpo, que é o corpo físico, e tem uma alma, né? Isso. Que é aí que é a questão dos sentimentos, das emoções, alma. Só que nós não somos a nossa alma, nós não somos o nosso corpo, nós somos o nosso espírito, mas nós temos uma alma, né? Exatamente. E assim como a vida com Deus vai te manter pleno espiritualmente. Eu acredito muito, desculpa eu estou falando muito nisso aqui, mas porque para mim é um assunto muito importante. Eu acredito muito que uma vida plena espiritualmente me produz uma vida plena na alma e no corpo físico. Porque na cruz, quando fala que quando Jesus entregou a vida por nós na cruz,
o que ele fez ali é uma palavrinha grega chamada sozo, né? Que é salvação, libertação e cura. Ou seja, ele nos salvou, mas ele também nos libertou, porque salvação fala de espírito, né? Estávamos condenados no nosso espírito, mas também fala de libertação, que aí fala de alma, e de cura física, né? Cristo levou sobre si todas as nossas dores, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, na cruz nós fomos plenamente salvos, libertos e curados. Então, eu acredito que uma conexão com Deus, uma revelação do poder da cruz, traz uma cura, não só espiritual, mas também na alma e no corpo. Mas é aí que está a questão. Assim como para eu caminhar no entendimento de quem eu sou em Deus, eu tenho ferramentas e pessoas que podem me ajudar nessa caminhada, né? Pessoas com uma caminhada com uma experiência maior que a minha, pastores, ministros, pessoas que vão me ajudar numa caminhada espiritual, pessoas que vão me ajudar a perceber quem Deus é e quem eu sou, e ser cada vez mais pleno no meu espírito, numa salvação que já está disponível na cruz, mas que agora eu tenho que me apropriar dela, né, com uma experiência em Deus, oração, enfim, tudo isso vai me fortalecendo espiritualmente. Eu também acredito que existem médicos, medicamentos que vão me ajudar no meu corpo físico, né? Ainda que eu já vi inúmeras experiências de orar e pessoas ser curadas. Enfim, já aconteceu de a gente orar e cego voltar a ver, surdo voltar a escutar, N coisas. Mas eu acredito no poder da medicina, da ciência, até na sabedoria que Deus dá para o homem. E eu também acredito nos psicólogos, nos terapeutas que nos ajudam emocionalmente. Sim. Né? E aí é essa questão de saber entender o que é o que é espírito, o que é alma, o que é corpo, e não falar assim, é de Deus e é do capeta. Não é isso? Exatamente. E inclusive, esses profissionais, eles são ferramentas de Deus também, né, no processo de cura. Sim, perfeito. Então, Essa sabedoria, né, que Deus deu através da medicina. Isso. Deus sim. usa tudo assim isso. como as medicações, né? Isso. Então, não é porque eu creio que Deus vai me curar, que eu não vou fazer o tratamento que o médico, que às vezes foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida para Pois me é. ajudar, está me orientando, né? Então, eu acredito em tudo que você falou, e eu acredito que esses profissionais, eles vêm para nos ajudar, né? A entrar nesse processo de cura, nos conhecer, né? E muitas vezes, eu mesmo faço terapia há muitos anos, né? Desde que eu comecei a faculdade, no terceiro período da faculdade, então, daqui a pouco são 10 anos, aí uma década. Caramba, de Tão terapia. novinha, né? cara. Mudei, né, de terapeuta nesse período, Aham. mas são muitos anos de terapia. Na época da minha adolescência, cheguei a fazer um período também. E quantas coisas eu entendi na terapia que eu precisava recorrer a Deus. Muito bom. Né? Algumas coisas que às vezes eu não enxergava, a terapia me ajudou a enxergar, e eu via que era uma questão que era para eu levar para Deus, que era para eu me curar, que era para eu ir de encontro a esse processo de cura espiritual, né? Mas nós somos um ser integrado, Sim. né? Corpo, alma, espírito. E aí, na parte, né, teórica, a gente fala que somos seres biopsicossociais, né? Então, a gente tem um corpo psico, a mente, sociais. Isso daqui é um relacionamento, né? Então, se alguma dessas áreas está deficiente, a gente sente, porque a gente tem toda essa necessidade. Então, não é só também eu fazer terapia e não cuidar do meu corpo, né? Até porque eu sou um ser integral. Não é também eu só cuidar do meu corpo e não ter um tempo para eu estar com as pessoas, para socializar, para ter um momento de lazer, para eu conversar, para eu estar num grupo de amigos, né? E, além disso, tem a parte, nós somos também espíritos, né? E eu sei que hoje, em outros países, isso já está muito mais aprofundado na parte da psicologia, assim, de ter uma compreensão real, né, e uma consideração que nós somos seres espirituais também. Que legal. Aqui a gente, a ciência já comprovou que nós temos a espiritualidade, né, que é assim que a gente consegue falar no dia a dia, né, a espiritualidade. E aí cada um vai lidar da forma que for, né? A espiritualidade pode ser com Deus, pode ser de outras formas, né? Mas isso já é considerado aqui no ser humano. Que legal. Mas em outros locais já foi além, né? Na parte da psicologia. Aí ele usa
Por exemplo, o psicólogo pode indicar para um paciente que precisa de mais oração, tenha ter tempo com Deus, ou não chega. Não, nesse não, é ponto. porque aí já entra muito na questão da religião em si, né? Da religião evangélico, católico, né? Ali já entra muito diretamente, mas fala assim da espiritualidade, da fé. Mas se, por exemplo, você sabe que eu sou cristã, você pode indicar a pessoa, enfim. Não, eu posso entender, por exemplo, você é cristão, você trouxe para mim que você é cristão, você compartilha comigo da sua caminhada cristã. Você, por exemplo, compartilha comigo que você tem um pastor, você tem pessoas de referências na sua igreja. E aí, de repente, você compartilha comigo uma situação que eu vejo que é uma situação que essas pessoas podem te auxiliar, né? Como pastores, como pessoas que estão dentro daquele âmbito, né? Daquela religião que você compreende de acordo com a sua fé. Então, eu posso... né, porque na verdade a gente não direciona, né? A psicologia ela não é algo diretivo, né? Então assim a gente traz questionamentos para que você encontre, né, a própria resposta. E essa resposta pode te levar a compreender também que você pode buscar ajuda, né, naquelas pessoas que estão naquele mesmo âmbito de fé que você. Então, né? Então nesse caminho... Até para quem, vamos lá, para quem não entende, não sabe como funciona, então não é assim, tô meio em crise, não sei o que eu faço da minha vida, preciso tomar as decisões, vou pro psicólogo, o psicólogo não vai definir as coisas por mim, não vai me dar respostas, não é isso? Não é isso. Então, o que o psicólogo faz pela pessoa? Só para a pessoa entender, para a gente entender. Primeiro que assim, a terapia é um espaço de fala, né? Então tem uma escuta ativa de um profissional que é capacitado para te ouvir, né? Que é diferente de você estar ali com um amigo, desabafando, com um parente, desabafando. Que outra coisa também as pessoas acham que psicólogo é para ficar desabafando. Vou falar meus problemas, vou pagar alguém para ficar ouvindo meus problemas. Às vezes fala assim, mas por que eu vou pagar um psicólogo se eu tenho minha amiga que me escuta? Sim. Então, uma escuta ativa, né, de um profissional especializado que vai te trazer devoluções e vai fazer manejos para que você possa se ouvir e ampliar a tua experiência, o teu campo de experiência consigo mesmo, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, o meu trabalho é te frustrar de tentar, qualquer tentativa que seja, de tentar não ser você mesmo. Caramba, repete, por favor. O meu trabalho é te frustrar, eu já falei isso para alguns pacientes. Às vezes falam assim, poxa, Thaís, eu falo, ai, que maravilha. Porque o meu trabalho é te frustrar de você tentar ser qualquer coisa que não seja você mesmo. Muito bom. Então, quando você foge de si, e aí você vai fugir da tua realidade, daquilo que você acredita, vai pelo que as pessoas estão falando, pelo que o meio tá, e aí, de repente, você não é mais você, e você, de repente, se vê frustrado, numa condição totalmente fora daquilo que você gostaria de viver, e aí não sabe mais por onde ir, porque às vezes você não fez as escolhas da sua vida, né? A gente volta lá no começo da conversa. Você não fez as escolhas, você foi deixando a vida me levar, né? Foi indo muito pelo que o meio estava direcionando e, de repente, você não está sendo você. Né? Exatamente. E aí, o trabalho também psicoterapêutico é o psicólogo te ajudar a ampliar a tua visão sobre a tua vida e te trazer devolutivas para que você tenha uma compreensão maior do que você está falando, né? Então, eu não vou direcionar, né? O psicólogo ele não vai falar assim, Maíra, faça aquilo, faça isso. Eu acho que o melhor, nós não somos conselheiros, né? Mas estamos ali para ouvir e fazer você se enxergar de uma forma melhor. Então, às vezes, a fala que eu vou te devolver nem é só a verbal. Mas, às vezes, você fala de uma coisa e a sua respiração fica curta. Você fala de uma coisa e a tua expressão muda. Caramba. Então, isso eu devolvo, né? Você percebeu que isso que você acabou de falar, a tua respiração mudou? Você já percebeu isso? Ela já fez isso comigo. A gente está na igreja, num culto, e ela virar para mim e falar, você tá bem? Não, eu senti que a tua respiração... É verdade.
Pô, mas que legal. O Bill Johnson tem uma frase muito boa, né? Que eu amo. Que ele diz o seguinte: quando você entender plenamente quem Deus criou para ser, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. Exatamente. E a psicologia ajuda a pessoa nesse processo de entender quem ela é, por que ela nasceu. E aí sim ela então aprende a tomar as decisões, não baseadas simplesmente em não sei se eu vou pela esquerda, pela direita, porque meu pai ou minha mãe, ou porque eu estou sentindo, ou porque é oportunidade, mas baseado em quem eu realmente sou, no que eu preciso. Exatamente. É isso? Exatamente. Escolhas Assertivas, né? Muito bom. Escolhas assertivas de acordo com quem eu sou, né? E às vezes a gente não tem ideia o quanto de gente tem ao nosso redor que não sabe quem é. Ah, sei disso. Pois é. Que está em crise de identidade, que não sabe qual o propósito, não sabe o para quê, por que existe, Sim. né? E o que me deixa feliz no processo terapêutico é quando eu olho um paciente que está caminhando comigo já há um tempo e eu vejo ele sendo ele. Caramba! De repente ele saiu daquelas amarras dos outros e das suas ideias rígidas sobre si mesmo, né? Porque às vezes nem é só o outro, mas é aquilo que eu acredito sobre mim. Que crenças que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, muitas vezes irreais e disfuncionais, que fazem eu agir de uma forma que nem eu mesma aprovo, né? E aí quando a pessoa começa a tomar decisões de acordo com quem ela é, e eu vejo assim, caramba, essa pessoa está sendo plenamente ela. Que maneiro. Eu fico muito feliz. E fazer, assim, ser livre para tomar suas próprias escolhas e tomar suas decisões não quer dizer fazer qualquer coisa que vem na cabeça, né? Porque querendo ou não, nós somos fruto do meio. Né? Cada um tem o seu background, aprendi com meus pais, aprendi com meus professores, aprendi com o que eu vi na televisão, eu vou aprendendo. E tem um monte de coisa que eu tô achando às vezes que tem a ver com quem eu sou, mas de repente foram coisas que foram foram criando crenças em mim. E eu acho que isso é quem eu sou. Né? Isso. Então eu sou assim, eu faço isso porque eu sou assim. Mas não tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com um monte de bagagem que foi sendo colocada na minha mochila. Eu tô carregando essa mochila pesada a vida inteira, achando que eu faço isso porque eu sou assim, né? Então acho que é o processo de talvez, cara, esvaziar um pouco a mochila e começar a saber quem você é de verdade, né? E aí quando a pessoa não busca ajuda, muitas vezes ela não consegue enxergar esse peso que ela está carregando, né? Porque a mochila fica nas costas. Sim. Né? A gente muito precisa bom. do outro para ver. E às vezes ela não consegue enxergar assim, caramba, tá pesado pra caramba, mas o que é isso que eu tenho aí atrás? E aí alguém pode chegar e falar assim, isso daqui é teu? Não, então, isso daqui, né? É algo para você carregar, você precisa carregar. É do meu eu do passado. Vamos atualizar então esse eu? A gente Legal. pode quebrar em pedacinhos aqui, e aí fica só o que é do agora, e o que não é do agora a gente tira, né? Então, a terapia fala também desse processo de trazer a pessoa pro agora. É né? libertador. E aqui agora, às vezes vão aparecer coisas do passado, porque se presentificam. Aquilo que não se presentifica agora, não importa. Agora, aquilo que está aqui é porque a minha abordagem é Gestalt terapia. Então, é como se fosse Gestaltenzinho aberto. É como se fosse um parêntese em aberto. As gavetinhas. Eu lembro quando eu estudei Gestalt na faculdade de publicidade, falou que são várias gavetinhas que você vai acessando. Isso. Não, e as formas, né? Porque na fotografia a gente estudou, eram formas que faltavam numa e na outra, e tu enxergava uma mulher onde era uma outra forma de um vaso. Que isso também era Gestalt, Gestalt na imagem. Isso aí. A Gestalt fala muito da percepção, né? E toda percepção, quando você olha um quadro, né? A Oriana é especialista nisso, mas tem uma figura e um fundo. E às vezes a gente está com uma figura na nossa vida. Às vezes eu estou com um problema que virou a figura da minha vida. E aí o trabalho, muitas vezes, também a gente olhar para o fundo. O que está por trás dessa figura? Gente, tudo a ver com Gestalt. Como legal isso, né? O que está por trás dessa figura? E essa figura pode ser qualquer coisa. Meu casamento. E só falo do casamento. E o marido. O que está por trás desse marido? O que está por trás dessa questão, né? Qual que é o fundo disso? Vamos olhar para o fundo e, de repente, aquilo que era muito grande, figura, vai diminuindo e você começa a enxergar o todo, né? E as coisas começam a se encaixar. Então, também fala de um processo de percepção, né, da terapia. E aí, só voltando quando eu estava falando do aqui agora, pode ser que aqui surjam coisas
que ainda não foram resolvidas, né, lá do passado, mas está aqui, então vamos falar disso sim. Mas o processo é sempre te trazer para o presente, Bom. né, o hoje, né, e o hoje viver plenamente quem você é. E aí mexe muita coisa. O fundo é para te libertar, né? Isso. Tem uma passagem que fala, né, que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Sim. Uhum. Então imagina a gente viver pleno sem esses pesos, é muito libertador, né? Eu lembro quando eu me converti, na semana que eu me converti eu vivi umas experiências espirituais muito marcantes e uma delas foi uma sensação de liberdade. Eu lembro que eu morava no 10º andar e era muito plano e não tinha, o horizonte ficava muito longe, sabe? Aquela paisagem que não tem fim. E eu lembro que eu acordava e eu já sabia, meu Deus, tá diferente. E eu olhava para aquela paisagem, a sensação é que eu ia voar, de tão leve que eu me sentia. E eu falei, uau, é isso, cara, é essa liberdade. Né? Então é isso. Nós fomos criados para ser livres, essa é a verdade. E sempre que a gente consegue ferramentas que nos ajudam nesse processo, isso é muito poderoso. E eu fico imaginando, que, às vezes a gente fica se permitindo viver uma vida que não é a nossa, sabe? Se permitindo carregar peso que não é mais para carregar. Às vezes tem gente que fala assim, poxa, eu não consigo viver o que Deus tem para mim. Deus me chamou para uma coisa e parece que eu caio sempre nas mesmas coisas. E às vezes as pessoas ficam espiritualizando algumas coisas, né? Deus me liberta disso, me liberta da condenação do passado, me liberta do medo do futuro. A psicologia pode ajudar um cristão nesse processo de talvez se perdoar ou perceber que Cristo já o perdoou e também com relação ao futuro, de parar de ter medo, de se lançar, de entrar com ousadia naquilo que Deus já falou para fazer e a pessoa fica eu vou adiando. dar um testemunho, porque eu sentada aqui é totalmente isso. É verdade. Você fala, não tenho coragem de falar, não tenho coragem de gravar vídeo. Eu falei, vamos fazer comigo o podcast. Ela, não. Primeiro passo meu foi ter medo. Mas eu pensei, cara, vou enfrentar, né? Vou ver o que Deus está abrindo, né, essa porta. A gente não pode se permitir não viver. Por mais que por mim seja difícil, mas eu tô aqui enfrentando. Eu decidi. As coisas não podem frear a gente, né? Então a gente fica aí. E é um testemunho mesmo, né? Porque até teve acho que foi o 2º podcast, o Romeu falou comigo em casa, ele falou assim, seria tão legal se a Maíra, né, entrasse com o Theo. Eu falei assim, amor, eu também acho, mas a Maíra não vai querer. Eu falei assim, né? E é muito interessante porque a gente enxerga o potencial, a gente enxerga que a pessoa ela tem total condição e capacitação para fazer, né? Mas aí quando eu vi a Maíra logo depois eu falei, uau, que legal, né? Até comentei com ela que eu fiquei muito feliz que eu a vi, que por eu conhecê-la, eu sabia que aquilo era um enfrentamento, né? Que ela estava fazendo. E aí então voltando, você acha que uma terapia pode ajudar a pessoa nessa questão tanto com relação ao passado quanto com relação a enfrentar o futuro? Com certeza. E só pegando o gancho, né, da liberdade, do sentir que está voando, né? Eu tenho um espaço terapêutico que é o Espaço Voe. Sim, né? Em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Pra ver o gancho, gente. Em São Gonçalo. E o slogan é acolher, transformar e voar. Muito bom. Né? E por quê? As pessoas elas chegam com feridas, mágoas, carentes, né? Precisando de realmente um acolhimento. E eu tenho esse perfil muito acolhedora, né? Até algo que eu cuido porque eu acho maravilhoso, mas tem uma hora que tem que falar assim, meu filho, vamos voar. Então eu cuido disso para também dar os limites necessários, né? Mas eu tenho esse perfil mais acolhedor, então é acolher essa pessoa, transformar. Então até a logo ela tem as borboletas, né, em origami, são origamis borboletas, e fala da Gestalt, que são as percepções, as dobraduras, e as borboletas é o processo de transformação, né? Então é do casulo à borboleta, a pessoa vai se transformando, saindo do casulo, é aquele processo de descobrir quem ela é. Né? Então ela está se transformando ali dentro e é um processo muitas vezes doloroso, né? Daqui a pouco ela pode estar num espaço que não cabe mais e ela precisa sair do casulo e vir aquela linda borboleta, mas depois disso ela também precisa voar. Então eu sempre falo
falo muito isso para os meus pacientes, clientes, né? Que a terapia não é um processo para ser dependente. Então, a pessoa não tem que estar ali e aí eu tenho que estar aqui, eu preciso disso para viver, eu preciso da minha psicóloga para viver. Não, tem que ser um processo que pode ser que no início daquele acolhimento que ela precisa, ela até enxergue dessa forma, mas daqui a pouco ela tem que se transformar e ela começa a criar ferramentas, desenvolver ferramentas para que daqui a pouco ela mesma consiga dar as respostas, se ouvir ativamente, né? Porque muitas vezes ela chega, ela não está se ouvindo. E ela começa a se ouvir a ponto de daqui a pouco ela consegue fazer os questionamentos que eu faço para ela. Caramba. Para ela muito mesma, bom. né? Para não transformar a terapia numa muleta, né? Ficar Não é pra dependente ser. disso. Não é para Isso aí, ser. Não é para ser. E aí daqui a pouco ela pode voar. E esse processo de voar pode ser a própria alta, ou pode ser até o continuar na terapia para ter aquele espaço, né, de fala durante a semana. Como eu falei, eu estou há quase 10 anos em terapia, né, e é importante, inclusive, para a profissão, estar como psicóloga é importante para eu dividir aquilo que é do outro e aquilo que é meu. Sim. Que eu posso pegar uma pessoa que tem as mesmas questões que as minhas. Aí pronto, aí embola tudo. Então tem que dividir o que é meu, o que é do outro. E eu preciso estar em terapia para isso, para eu me ouvir também. Mas precisa chegar um momento, né, e voltando para o meu cliente, para o meu paciente, que ele não se veja mais dependente daquilo para tomar decisões, para se ouvir. Ele não precise necessariamente de mim para ampliar a tua visão sobre qualquer situação, sobre a tua própria vida, porque ele já sabe quem ele é. Ele já sabe que ele pode voar, que ele pode alcançar, que ele já entendeu como é ser plenamente ele. Né? E eu posso estar ali como apoio, como uma escuta, Sim. como espaço para ele falar das emoções dele toda semana, mas não mais num processo de dependência. Caramba, muito bom. Ah. E você tocou num ponto também muito interessante sobre dividir, separar o que é seu e o que é do paciente. Isso. Não deve ser tão simples assim, né? Não. Porque falar é fácil. O problema é dele, só estou ajudando, mas você teve que enfrentar, você passou algum tipo de dificuldade com relação a isso, principalmente talvez no início, né, da profissão? Sim. Eu não posso dizer que eu tive muita sorte, porque eu acredito em Deus, né? Então, eu creio que Deus ele foi direcionando muito o meu caminho. Então, como desde o início da faculdade eu vim fazendo terapia, e aí eu fui tomando consciência quais eram as minhas questões, quais eram as minhas demandas, né? Entendendo que eu também tenho questões, eu também tenho demandas, eu nunca tive muita dificuldade de separar o que é meu e o que é do outro. Sim. Mas, claro, que a gente tem os nossos atravessamentos, né? E aí eu tive uma experiência, antes até de entrar na faculdade, nesse mesmo pré-vestibular que eu fiz, um dia eu ouvi o professor falando do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e achei interessante, porque é um centro de acolhimento emocional e prevenção ao suicídio. Então, é uma instituição hoje já reconhecida pelo Ministério da Saúde, e hoje já tem até um número, como se fosse o número de ambulância, de... 190. Que é 188, Sim. você liga gratuitamente. Então, calma aí. Então, isso é importante. É. Então, a pessoa que está passando está com pensamentos suicidas, ela pode ligar 188 e ela vai ter um acompanhamento, vai ter uma ajuda, um socorro, 24 é isso? horas. 24 horas. 24 horas. Cara, muito legal. E Dentro aí, do Brasil? Dentro do Brasil. Ele começou fora. Aqui no Brasil a gente tem... Eu estou muito desatualizada, que eu fui voluntária em 2016. Mas hoje a gente tem vários estados brasileiros. Tem por chat também. Então, tem um site oficial, você pode entrar. CVV, acho que é cvv.org, mas você joga CVV no Google que já aparece. Era muito bom. E aí, quando eu fui voluntária no posto de São Gonçalo. Então Tem vários postos, tem tem Copacabana, tem física achei também. que fosse só atendimento online, uma Aí cada posto ele vai agir da forma como é possível para o local. Então, por exemplo, quando eu fui voluntária, eu era dentro do abrigo Cristo Redentor. Lá era um espaço cedido e como tinham muitos idosos, né, um abrigo para pessoas de terceira idade, a gente não fazia atendimento presencial, era por telefone. Ok. Quando eu fiz o curso, você faz um curso de 3 meses para entender como é que eles funcionam, participa de um processo seletivo para, no final,
também te selecionarem, falarem assim, você tem condições ou não tem condições de ser voluntária, né? Porque tem pessoas que não têm condições. Sim. Mesmo, né? Por questões de perfil, de saúde emocional também. Tem que ser profissional da área? Não. Não. Então, eu tava começando a faculdade e fui voluntária. Então, tem pessoas aposentadas, tem engenheiros, tem pessoas de todas as áreas. Por isso que passa por esse curso de capacitação, né? Onde fala qual é a teoria que eles se baseiam, quais são os manejos que é feito por telefone, né? Do acolhimento. E o que me angustiava no curso? Falava assim, gente, eu vou ficar à toa. Vou ficar esperando o telefone tocar. Eu ficava, e você fazia um plantão de 4 horas durante a semana. E a minha angústia era isso. Será que eu vou dar certo, gente? Porque ficar à toa, eu vou dormir, não vai dar certo. Sim. Eu vou ficar lá entediada. Esperar alguém numa crise decidir ligar. Me ligar. Então, isso era uma questão para mim. Falava assim, o único ponto para mim que eu pensava se ia dar certo não era esse. Se eu ficasse muito ansiosa. Sim. E aí, quando eu comecei, eu tinha que tirar o telefone do gancho para ir no banheiro. Porque eu fazia assim, desligava, atendia, desligava, atendia. E tinha gente que eu desligava, o telefone tocava, eu atendia e falava, eu tô 1 hora te ligando e não consigo, só dar ocupado. Caramba. Porque na época já tinha um número, eu não lembro se já era 188, mas ainda tinha os números dos postos. Então, tinha o número de São Gonçalo, tinha o número do Ceará, tinham vários telefones, né? E aí tinham pessoas específicas que ligavam e conheciam um serviço, aí tinha chamada que era encaminhada para lá, e era muita demanda. Isso em 2016. Caramba. Depois de 2016, a gente teve uma série, não vou lembrar o nome, mas que tratou do tema suicídio, e explodiu o CVV. E eu lembro que eles fizeram campanhas para falar que estavam precisando de voluntários, porque tratou o tema de suicídio. E aí isso aumentou muito as pessoas buscando por atendimento, né? Por ajuda. Então, assim, a gente não tem o número de suicídio que acontece por dia, por semana, divulgado. Né? Existe até uma briga aí do Ministério da Saúde, porque existe uma teoria que, quando você divulga, você incentiva. Já o Instituto, o CVV, fala que quando você divulga, você deixa aquele assunto deixa de ser um tabu. Sim. E quando aquele assunto deixa de ser um tabu, eu tenho mais coragem de falar o que eu estou pensando. Perfeito. Então, assim, nós somos 3 amigos. E aí eu estou pensando em me suicidar. A gente nunca falou nesse assunto. Eu tenho medo, eu não sei como que eu vou ser recebido. Eu não sei o que vocês vão pensar, como é que vocês vão reagir se eu trazer esse assunto. E aí eu vou me inibir. E aí existem estudos estatísticos que falam, quando você não fala, a chance de você cometer o suicídio e ter, né, entre aspas, o sucesso é muito maior. Quando você consegue falar, as chances de reverter são enormes. Porque quando você fala e põe para fora, você dá chance das pessoas aprofundarem aquele tema com você, aprofundarem os motivos pelos quais você está naquele desespero para acabar com aquele problema que você está vivendo, né? E às vezes a questão não é nem você tirar a sua vida, o seu problema não é nem que você não quer mais viver, mas é porque você está encontrando essa solução como a solução mais eficaz para resolver um problema. E aí você fala com alguém que consegue te dar uma visão de fora. Sim, perfeito. Né? E aí essa minha experiência, eu fiquei lá por 1 ano e meio no CVV. Saí na época que eu comecei a trabalhar, né, no meu primeiro estágio, e não consegui mais conciliar tempo. Mas foi uma escola para mim. Cara, imagino. Foi uma escola. Quem também tem um trabalho muito legal para esse público, né, de pessoas que estão pensando em atentar contra a própria vida e tal, é o David Leonardo, né? David Leonardo tem uma, se eu não me engano, ele tem uma rede de voluntários no Brasil inteiro, de atendimento 24 horas também, que associa a questão da psicologia com o atendimento espiritual. Então, que aí já a ideia é exatamente assim, que seja espiritual. Então, já deixo, porque eu sei que não pode juntar, né? Sim, fazer um atendimento psicológico, terapeuta e aí terapêutico, e aí misturar com religião e tal, né? Mas no caso dele já deixa claro que é um atendimento espiritual para socorrer pessoas, mas tem profissionais ali no meio que aí conseguem intervir e orar pelas pessoas e tal. Eu acho isso interessantíssimo, assim, muito legal, maneiro. Não conhecia. Muito legal. Conhecia. E aí, em 1 ano e meio, você deve ter visto muita coisa, né, Thaís? Pois é.
muita coisa. Eu estava começando a faculdade. Aham. Então, muitas coisas eu estava vendo pela primeira vez. Eu percebi que eu vivia numa bolha. Porque eu ouvia problemas e eu enxergava transtornos nas pessoas que eu nem imaginava que existia. Isso não te assustou, não? Pra entrar na faculdade? Ou você falou assim, caramba, é isso mesmo que eu quero? Ou falou assim, meu Deus, Me eu entrei numa assustou. furada. Me assustou. É porque eu acho que você fica muito sensível, né? Igual comigo, eu vejo uma fotografia, eu consigo analisar por que aquela foto não tá legal. Tipo assim, já é um julgamento, não é que é um julgamento, né? Mas a gente fica profissional numa área, a gente fica sensível. Sim. Então, quando eu olho para uma foto, a gente, querendo ou não, eu vou analisar. É uma coisa que é mais forte do que eu. Então, eu acho que acaba ao redor também, né? Deve acontecer isso com as amizades, enfim. Sim, sim, com certeza. Mas só respondendo a tua pergunta, eu lembro que eu fazia plantão e à tarde eu ia para a faculdade. Fazia de 7 às 11, aí almoçava e ia para a faculdade direto. E eu lembro de ter um dia que eu saí, eu tinha um professor que eu tinha muita abertura com ele, e eu saí assim, enlouquecida, porque eu fiz um atendimento que eu fiquei sem compreender, assim, de fato, quais eram as intenções da pessoa que eu estava atendendo, né? Porque lá é acolhimento emocional e prevenção ao suicídio, porque entende que a partir do momento que você consegue fazer um acolhimento emocional, você está prevenindo o suicídio. Então, ligavam pessoas, eu já atendi pessoas que estavam na iminência de suicidar. Caramba. Assim, tô aqui, vou tomar medicação agora, eu só preciso de ter alguém aqui comigo, me ouvindo nesse momento. E também tinham pessoas que ligavam porque estavam sozinhas, se sentiam sozinhas, precisavam de companhia, queriam falar da novela, queriam falar. E aí tinham casos, né, que a gente até falava assim, dava um tempo de atenção, falava assim, agora eu vou desligar que deve ter alguém tentando falar também. E eles entendiam, né, já estavam naquele funcionamento. Mas, assim, atendi gente que tinha acabado de perder a esposa, 2 braços, 2 pernas, filho, enfim, de tudo. E tinham pessoas também que ligavam para atacar. Porque existe de tudo nesse mundo. Como assim Meu para Deus. atacar? Para atacar, porque eram ligações anônimas. Então, tinham pessoas que ligavam para atacar o voluntário que estava ali, Isso. para inventar a história. Passar trote, assim. Tem muitas pessoas doentes, né? Então, eu peguei muitas pessoas que tinham doenças, assim, transtornos, né? Muitas vezes até no campo sexual. Então, assim, você via de tudo e para tudo você tinha caminhos que você seguia, né? Você entendia, não, vou desligar e tal, desligava a ligação. Mas aí chegou um atendimento que eu não entendi o que era. E eu lembro que eu acabei o atendimento, saí da faculdade e falei para uma pessoa assim, psicologia é isso? O ser humano é isso? Eu lembro que eu tive uma conversa assim, muito interessante com ele, que eu lembro que eu estava na escada da faculdade, eu falei, preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor. Eu contei para ele todo o atendimento, para ver se ele me dava uma luz. Eu falei assim, o ser humano é isso? Aí ele falou assim, Thaís, o ser humano é isso. Caramba. Aí ele me deu uns livros para eu ler, falou, leia esse, você vai ver que o ser humano é isso mesmo. Porque a gente vive em bolhas, né? A gente vive em Exatamente. bolhas, acha que o mundo é igual o que eu tô vendo na minha bolhazinha. Eu lembro uma vez que eu fiquei em crise, sabe quando? Quando eu entrei no TikTok. Quando eu entrei no TikTok, e aí eu comecei a olhar, eu olhei e eu pensei, meu Deus, o mundo tá perdido. E eu fiquei mal de verdade. Eu vi coisas ali que eu pensava, eu não imaginava que estava assim, nesse nível de promiscuidade, pessoas tão novas e tudo tão à mostra, pessoas exibindo a sua podridão assim com tanto orgulho, sabe? E eu fiquei mal, fiquei em crise. Até que eu descobri que ali tem como você ir filtrando algumas coisas. Que eu falei, não quero saber de TikTok, não quero saber. Aí os amigos falam, não, dá pra você ir infiltrando, quando aparece uma coisa você bota que não te interessa e o algoritmo vai entendendo e tal, aí eu consigo acessar, não aparece para mim nada que eu não quero e ainda assim a gente consegue produzir conteúdo né, para abençoar a gente. Mas eu fiquei em crise, porque a verdade é a gente vive numa bolha e a gente acha que o mundo é do jeito que a gente, só o que a gente vê, né? E isso é um perigo também para as tomadas de decisões. Porque a gente acha assim, nós somos maioria, nós que estamos certos.
esse é que é o jeito certo, talvez não seja o jeito certo, talvez na sua bolha isso seja super aceitável, mas é só estourar a bolha um pouquinho que você vai ver que tem muita gente pensando muito diferente de você e que talvez o errado seja você, né? Acho que estourar a bolha é muito, muito bom, né? Sim, sim. E eu sentia muito isso, né? Porque assim, eu era muito nova, na época, eu não vou Vindo fazer de o um lar cálculo cristão, agora, mas eu... né? eu entrei na faculdade com 18 anos, estava com 19 anos, vindo de um lar cristão, uma realidade muito peneirada. Os os queridos, meu Deus. Imagina. A Exatamente. redoma que a Thaís não tava, né? E aí, de repente, eu vi assim, gente, o mundo tem muitas coisas que eu não faço ideia. E tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? E até muitas coisas ruins, assim, falando da minha experiência com Deus. Teve dia de eu sair, assim, pedindo perdão pela humanidade. Que eu via coisas que eu saía e falava assim, Deus, se eu tô triste, imagina você. Caramba. E aí eu fui entendendo, né, que eu realmente vivia numa bolha e que ali eu estava conhecendo uma amostra da sociedade, uma amostra da humanidade. Porque você imagina o que a gente já conhece dos nossos ciclos e dos ciclos dos nossos ciclos. Agora você imagina você poder ouvir pessoas que têm direito de te ligar de uma forma anônima, que não precisa se identificar, não precisa dizer de onde é, só se quiser e pode falar o que quiser, Meu né? Deus. Então, a pessoa desabafa, né? Porque a gente, quanto psicólogo, e já falando agora da experiência na psicologia, a gente ouve, mas a pessoa ela vai para terapia, ela procura referência, ela vai profissional. Às vezes ela leva um tempo para falar aquilo que realmente ela quer falar, leva sessões para falar a questão, né? Às vezes está só ali, né? nas beiradas, até chegar realmente naquele ponto que ela quer. Agora, a pessoa que está ali do outro lado, e não são todos, né? Mas eles se sentem à vontade para falar, e você acaba conhecendo um pouco mais da sociedade. E em contrapartida, eu via também quanto que as pessoas estão precisando de ajuda, estão precisando de outras pessoas, né? E eu lembro que na faculdade até as pessoas falavam assim, Thaís, porque sabiam que era voluntário do CVV, né? Os professores, os alunos falavam assim, o que faz as pessoas mais se matarem hoje em dia? O que você acha? Aí eu falava assim, gente, eu via muito depressão e solidão, né? E na minha bolha, eu não via muita solidão. Eu fui criada na igreja, né? Sempre grupo, e aí, de repente, eu via muitas pessoas solitárias, que às vezes viviam porque tinham um gato em casa, porque... né, tentavam encontrar algum motivo. Então, existe muita coisa que a gente não conhece, né? Então, aquele processo ali para mim no CVV foi muito, muito interessante, assim, muito rico. E eu falo que eu não seria a profissional que eu sou hoje se eu não tivesse passado por essa experiência. Porque, para mim, de fato, eu não estava ali como psicóloga, eu estava como voluntária, mas foi uma escola para minha clínica. De realidade, foi um choque, e que eu precisava viver aquele choque no início. Eu fui para querer ajudar, porque eu queria fazer um trabalho voluntário, eu queria ter essa experiência, e foi maravilhoso, assim, eu conhecer pessoas que estavam ali vivendo por um mesmo propósito, de graça, a gente pagava a luz do posto, então a gente pagava para trabalhar, e tinha um compromisso, né? A gente tinha muitas regras. E foi muito bom viver aquele meio, conhecer um meio diferente da igreja, né? Porque na igreja a gente é voluntário também, mas você vai para uma outra realidade. Para mim foi uma experiência maravilhosa, e fui para ajudar pessoas. Então eu sentia muito prazer em ouvir as histórias e tentar acolher de alguma forma, ajudar. E quando eu tinha possibilidade, às vezes a pessoa ali na iminência de se suicidar, e eu poder, sabe, falar alguma coisa para que ela não tome aquela decisão naquele momento, foi maravilhoso. Mas, por outro lado, também me ajudou muito a entender que a realidade é muito maior, né, do que aquilo que eu conhecia e entendia. A ponto de ter dias, porque tinha fases que eu ia para a faculdade depois do plantão, e tinha fases que eu ia para casa. E eu lembro de dias de eu chegar em casa, assim, exausta emocionalmente, que eu só queria dormir. Pô, imagino. Eu chegava em casa, assim, eu deitava na minha cama e dormia à tarde, se eu pudesse. Sim. Porque eu sentia um peso
emocional muito grande, né? Então tudo isso foi para responder aquela sua pergunta se em algum momento eu já me senti, né, assim, atravessada pelas questões, né, do outro. E aquele período ali foi muito importante para mim. Na faculdade a gente às vezes, né, passa por situações. Eu tive muitos pacientes também, né, atendo pessoas que têm ideação suicida, então faço às vezes um trabalho muito voltado mesmo para prevenção, né, para o cuidado, porque às vezes é aquele momento inicial de acolhimento para as pessoas conseguirem chegar a uma outra perspectiva. E aí às vezes vem a preocupação, né, como é que o paciente está, né? Ai, e aí você vê uma mensagem, meu Deus, o que está acontecendo? Então a gente se vê também como ser humano. E aí eu preciso de terapia também para falar disso, para conseguir recortar quem sou eu naquela história, né? Recortar o que é do outro, qual que é o meu papel ali, né? Eu não posso me envolver na vida de todos os meus pacientes, né? Porque senão estaria fazendo outro papel, não de psicóloga, né? Então eu tenho que saber que existe ali um limite e que é maravilhoso fazer parte da história das pessoas da forma como eu faço. Eu sinto muito prazer. Deve ser maravilhoso. Imagina, caramba, conseguir ajudar a pessoa a mudar a história de alguém, né? De alguma forma intervir de uma forma que a gente gosta, né? Quando a gente ganha um presente, ficar grato, né? Poxa, que legal, a pessoa me deu essa camisa. Agora imagina, a pessoa mudou a história da minha vida. Isso. Pô, as pessoas devem ficar gratas para sempre. Para você também deve ser muito bom, né? Muito. Então, eu fico muito feliz. Eu falo isso, né? Às vezes, quando eu recebo uma mensagem, um feedback, alguma coisa, eu falo assim, para mim é um prazer fazer parte da sua história da forma como eu faço. Que legal. Né? Assim, que legal. Não é, às vezes não é o amigo, não é, mas caramba, eu fiz parte assim de um jeito extraordinário e Deus me deu a oportunidade de fazer parte da vida dessa pessoa. Deus me usou naquele momento, né? Então, eu fico muito feliz. E é reflexo na vida não só dela, mas de uma família toda, de um círculo de amizade, né? Se muda não só a realidade dela, mas de muita gente em volta, porque uma pessoa mal, doente, ela reflete, né, no convívio dela. E é importante, inclusive, as pessoas entenderem que é importante buscar ajuda, né? Porque às vezes tem gente que vive numa realidade dentro de casa, você está falando muito bem de casa, família, e fica postergando a questão de buscar uma ajuda, porque acha que é assim mesmo, é difícil mesmo, relacionamento é difícil, casamento é difícil, filho é difícil, pai é difícil, e aí fica achando que a vida é uma eterna crise, e fica vivendo uma eterna crise, né? E acho que é importante as pessoas procurarem ajuda, né, Thaís? Muito, muito. Eu falo isso para as pessoas que de alguma forma conversam, né? Às vezes não busca como profissional, mas às vezes estão numa roda de conversa e falam, porque o problema é tal, Y, e porque fulano, não sei o quê. E eu falo assim, gente, precisa de ajuda. Precisa de ajuda, porque tudo tem uma solução. Sim. Não, e precisa de ajuda de verdade, não se autodiagnóstico. Vou dar um Google aqui. Autodiagnosticar. Porque agora virou moda, né? Você sai na rua e pega o TDAH, porque virou moda. Todo mundo tem. Isso aí. Dá uma agonia, né? Gente, não façam isso. De repente, tu acha que você tem um traço ali, a pessoa já se dá esse diagnóstico, né? E é tão ruim, é tão pesado. Eu não falo isso pra mim. Eu sei que eu tenho um pouco de déficit de atenção, mas nem por isso eu vou me autodiagnosticar com TDAH. Sim. E aí você joga uma sentença em cima de você. Gente, não façam isso. As pessoas estão fazendo achando que é bonito, mas não é. É perigoso. Né? É perigoso. Aí eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, você não tem isso. Isso aí. Tanto assumir um diagnóstico que não é seu, quanto negar uma condição que você está enfrentando e que precisa de ajuda, né? Procura um psicólogo, né? Para todos os casos. Procura um psicólogo. Então, assim, precisa ter realmente um profissional habilitado para fazer o diagnóstico, né? Até porque a gente tem aí vários transtornos, psicopatologias que têm sintomas muito próximos, né? Então, a gente fala na psicologia do diagnóstico diferencial. A gente chama de comorbidades, né? Então, às vezes eu tenho um diagnóstico, mas eu tenho uma comorbidade, são sintomas. E aí a gente usa várias ferramentas, tem vários testes psicológicos, são algumas sessões para você diagnosticar. Você não diagnostica assim uma conversa, não, você tem TDAH. Não, tem todo um processo de avaliação. Então,
procure um profissional habilitado para te dar o narcisista, diagnóstico. virou moda também, né? Porque fulano narcisista. Narcisista. Agora todo mundo que tu não gosta virou narcisista. E isso é perigoso em muitos sentidos, né? Tanto você se rotular alguém, né? E às vezes você cria um estigma para a pessoa, quanto também, de alguma forma, você está... às vezes, você está afetando um grupo. Então, assim, existe um grupo que tem realmente TDAH. Sim, claro. isso. E às vezes você está falando de uma pessoa que não tem, que faz parte daquele grupo, e daqui a pouco, né, todo mundo pode ter, ou então, mas fulano que também tem TDAH, que se autodiagnosticou, ou fulaninho que diagnosticou ele, age de tal jeito, e alguém que realmente tem age de um jeito diferente. Então, assim, cria um rebuliço, né? Então, assim, precisa ter um profissional habilitado para diagnosticar, né, para você fazer um tratamento adequado. E, como você falou, assim, se é importante, procure ajuda profissional, né? Fale do seu problema, fale do seu problema para alguém, para um amigo. Não me sinto à vontade para procurar um profissional. Fala do seu problema para um amigo, se abre. Depois procura um profissional, procura alguém para te ajudar. A rede de apoio é importantíssima, né? Então, eu já dei várias palestras, né, sobre isso, Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio, por conta da minha experiência no CVV. E aí eu sempre falo assim, quais são os sinais da pessoa que está pensando em se suicidar e o que fazer, né? Eu sem ser psicólogo, sem ser da área de saúde, sem ser, o que eu faço? Né? Primeiro, acolha, escute, né? Não acha que só quer chamar atenção. A Florinha falou que vai ser, por que quer chamar atenção? Quer chamar atenção por quê? Pois é. Tem um motivo. O que está por trás disso? Qual que é o fundo, né, dessa figura? Aí volta lá para aquela questão. Então, acolha, e dos pontos fundamentais para a pessoa que está com ideação suicida é ter rede de apoio. E o que eu acho incrível é como que igreja é rede de apoio. É verdade. Né? Então, muitas vezes eu já tive com pessoas que eram sozinhas e eu sugeria, falava assim, você precisa de rede de apoio. Aonde você vai encontrar rede de apoio? Vamos pensar junto em lugares, né? Igreja é um dos lugares que você tem grande rede de apoio. Mas tem gente também muito sozinha, isolada dentro de igreja, por exemplo. Né? Porque se isola porque acha que seu problema é de outro mundo, e aí não pode abrir e fica se isolando dentro de si mesmo ao invés de buscar ajuda. Né? Acho que até essa questão da solidão não tem nem a ver com estar ou não cercado de pessoas, mas tem a ver com quanto a gente se permite ser acessado pelas pessoas. Né? Exatamente. Então, por isso que é importante falar. Na dúvida, fale. Isso aí. Né? Procura alguém que você se sinta à vontade e se faça vulnerável. Perfeito. Porque não tem ninguém perfeito, não tem psicólogo, pastor, não tem ninguém que seja perfeito, né? Cada um de nós tem os nossos atravessamentos. Então, eu vejo muita gente falar assim, mas como é que eu vou falar? Mas que vergonha. Medo do julgamento. Medo do julgamento. Fala, é questão às vezes de vida ou morte, né? Sim, pois é. Então, assim, às vezes a morte nem vai ser física. Mas a pessoa tá morrendo, né? Emocionalmente, espiritualmente. Então, precisa falar, né? É melhor sofrer a dor de uma conversa difícil no momento do que viver uma dor contínua de carregar um problema durante muito tempo, né? Tipo, é melhor enfrentar um problema e, cara, vai ser ruim falar sobre isso. Mas vamos falar para resolver. Isso. Do que ficar carregando viver uma condição pesada, difícil durante um longo tempo que talvez se abrir resolveria, né? Pelo menos seria o primeiro passo para resolver. Isso. Né? Mas também eu vejo muita gente normalizando, por exemplo, questões como ansiedade. Né? Hoje em dia parece que todo mundo tem... porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e acha que tá tudo bem, né? É porque eu sou assim mesmo, e aí se maltrata e vive tomando decisões de forma muito errada, porque está com medo, já está tentando prever coisas de amanhã e já se martiriza hoje por coisa que... A verdade é que a maioria das coisas que a gente teme não acontecem, né? Não acontece. E aí a pessoa está desconexa do presente, né? Porque ela está o tempo todo projetando para o futuro. Pois é. Né? E existe uma diferença entre ansiedade, transtorno de ansiedade e crise de ansiedade. Olha aí. A gente coloca tudo numa... São 3? Ansiedade, transtorno e crise? Assim, é um pouco mais amplo, mas assim, de uma forma que eu vejo, por exemplo, a pessoa teve uma crise de ansiedade.
Ela fala, não, eu tenho um transtorno de ansiedade. Não, você teve uma crise. Foi um momento. Foi uma crise. O que é crise? Gente, Taquicardia, coisa. taquicardia, sudorese, suor das mãos, e coração acelerado, e a respiração desajustada, e o pensamento acelerado demais, né? E aí a pessoa, às vezes, trava, parece que está tendo um infarto mesmo, porque os sintomas são reais. E às vezes a pessoa fala assim, caramba, era só uma crise de ansiedade. Não, gente, a crise de ansiedade é uma dor real. Uhum. Aperto no peito real, é taquicardia real. Não é porque a origem daquela crise é a mente que o corpo não sente. Sim, É pois tudo real, né? Então, é uma crise. Às vezes a pessoa tem uma crise no momento de vida, no momento, numa situação, e ponto. Uhum. Vai ter que enfrentar uma situação difícil amanhã, e aí Isso. passa por essa. Uma situação muito nova que a pessoa nunca lidou, nunca precisou lidar. De repente ela teve uma crise e às vezes vai ser só aquela crise. Agora, para ser um transtorno, são crises repetidas. A pessoa tá no ônibus e sofreu uma crise, e tá andando na rua e sofreu uma crise, e acha que vai morrer, e aí ela tá já desenvolvendo um transtorno de ansiedade, né? E a ansiedade é a comum, né? E que às vezes as pessoas confundem, é essa projeção para o futuro, é o excesso de futuro, é o tempo todo eu aqui pensando, e aí eu não estou conectada com o que está acontecendo aqui agora, porque eu estou o tempo todo conectada com o que vai acontecer amanhã. E eu estou tentando antecipar, e às vezes a gente percebe, né, as pessoas ansiosas, às vezes até na conversa, que você vê que você não terminou nem a frase, a pessoa já está tentando te responder. Né? Cara, eu não terminei nem de fazer a pergunta, você já está adivinhando o que eu vou perguntar para tentar me responder. Calma, respira. Então, às vezes eu falo assim, você parou para observar a sua respiração? Que às vezes a pessoa é tão ansiosa que não sabe respirar, né? Não consegue respirar direito, se sufoca na fala, né? Então, aí isso é a ansiedade. E aí é sinal que a pessoa precisa se focar mais no aqui e agora, observar mais o presente, focar na sua respiração. Às vezes é um exercício de respiração, né? Sim. Existem vários tipos de exercício de relaxamento, e um dos mais comuns, né, é o exercício de respiração, porque você pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa que as pessoas ao seu redor saibam que você está tentando relaxar. Você faz sem que ninguém saiba, em qualquer lugar. Então, são técnicas que você vai aprendendo para lidar com essa ansiedade, né? Mas existem diferenças. E aí entra na questão do autodiagnóstico, né? As pessoas se diagnosticando, ou Sim. então também catastrofizando, né? Porque eu tive uma crise de ansiedade, eu vou morrer e eu tenho um transtorno. Não, calma, né? Então tem que avaliar cada situação. E essa ansiedade que eu falei, desse excesso de futuro, está cada vez mais presente, porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais acelerado. Pois é. Eu acho que o lance da rede social, que a gente estava até conversando com a Alba, sobre nutrição, e esse estímulo demasiado da dopamina, né, de ficar ali na rede social o tempo todo, eu acho que isso também ajuda muito, na ansiedade. Muito. Pois é. Então a gente teve muitos ganhos assim com o avanço da tecnologia, né? Um deles eu falei até do serviço da psicologia estar mais conhecido, mas por um outro lado, e eu ainda sou de uma geração que eu não tive isso na minha infância, né? Agora eu olho as gerações assim de hoje, eu me preocupo, é excesso de tela. E é o tempo todo. Então assim, antigamente até eu estava outro dia numa conversa no trabalho, né? E aí eu estava falando assim, gente, quando eu comecei a estagiar, e eu tenho uma atuação também na parte de psicologia do trabalho, o telefone que eu usava era um telefone fixo. Então, se eu não estava ali, se eu estava no meu horário de almoço, o telefone estava ali. Ia tocar, a pessoa ia saber que eu estava no horário de almoço, alguém ia puxar a ligação, ia deixar um bilhetinho para mim na mesa. Hoje em dia, é WhatsApp, é o tempo todo, é 24 horas. E aí, a gente se vê nisso, assim, alguém mandou uma mensagem, tem que responder. Eu mandei uma mensagem para alguém visualizou, por que não me respondeu? Pois é. Que a pessoa está ali disponível o tempo todo para te responder 24 horas? Não, gente, A pessoa tem uma vida. A pessoa me manda mensagem, aí se eu não vi na hora, aí manda mensagem para ela, fala para ele olhar o celular, porque Jesus. Não, a pessoa me manda mensagem e aí eu não vejo, ela me liga em seguida. Isso já aconteceu várias vezes. Eu fico, gente, calma. Então, isso me preocupa, porque é um risco muito grande da gente parar de olhar
isso com olhar crítico e naturalizar. Uhum. E daqui a pouco isso é natural. E aí a gente, às vezes, está processando coisas que têm uma velocidade muito maior até do que o nosso cérebro pode processar. Por exemplo, a velocidade do áudio no WhatsApp. Era 1 minuto, normal. 1 minuto, 1.0, normal. Aham. Virou 1.5, depois 2.0. A gente já está numa velocidade maior do que o nosso cérebro leva para reconhecer aquela voz, compreender, raciocinar. Então, a gente está trazendo ansiedade para o nosso cérebro o tempo todo. Eu escuto rápido. E aí, daqui a pouco, quando eu escuto normal, parece Tô em câmera lenta. estar em câmera lenta. Aham. Né? Então, parece que a gente começa a trazer um adoecimento para o nosso cérebro. E a tendência, né, é cada vez mais velocidade, cada vez mais para ontem. E aí a gente começa a criar novas regras sociais, né? Eu te mando mensagem, eu vi lá o verdinho, você viu, eu já espero você me responder. E aí, se não respondeu, isso já me gera uma ansiedade. Então, assim, é tudo, para Aham. ontem. Então, a tendência, né, de um mundo cada vez mais ansioso é muito grande. A gente precisa cuidar disso. Sim. A gente precisa cuidar das nossas crianças. Isso, criança então perigosíssima, porque já nasceu nessa Nessa realidade. condição. Já nasceu com o celular Isso no aí. rosto. Que tudo é rápido, é WhatsApp. Imagina passando de desenho em desenho. Ah, se não tá legal, vou outro. Gente, a gente tinha que esperar o dia inteiro para de manhã a gente assistir desenho. Tinha que Era aturar naquele Tinha horário, né? comercial. Aham. Para mudar o canal, tinha que levantar no meu sofá, ir até a televisão e fazer Peguei. Mudar de canal. Peguei. Depois que veio o controle, né? Mas eu cheguei a pegar aquela televisão tubo que tinha o número 1, 2, 3, 4. Aí você afundava o número, né? Não, 1, 2, 3, Quatro. 4, eu sou diante do botão. Ah, Era do giratório, Era assim. não, não é da Tinha minha que época. regular aquele negócio que ficava indo para cima e para baixo. Ah, esse aqui tinha um lembra? botão, e atrás do botão tinha outro círculozinho que você girava assim para tentar sintonizar melhor o canal que você já colocou fazia. tipo, no 4 Sala. e depois você dava um dialzinho assim para tentar regular melhor o 4, por exemplo. Olha só como é que é. O bombril não tem, A né, diferença. no final. Agora não, é tudo rápido, tudo que eu quero tá na mão e se demora 2 segundos para carregar, fala que porcaria de internet, ou que negócio demorado, ou que vídeo longo, ou porque não vai direto ao assunto. Então as crianças elas já nascem nessa realidade. Uhum. E no desenvolvimento humano, a gente precisa de outras coisas. Porque eu já tive também debates de, mas eles ficam mais inteligentes, né? Porque eles desenvolvem questões cognitivas. Faz algum sentido. Aham. Mas a gente precisa de tão mais do que isso. A gente precisa Pois de toque. O desenvolvimento motor, né? Que é o tocar as coisas, né? Então, aqueles brinquedos, aqueles encaixes, aquelas dificuldades do toque, do concreto, né? A relação, né? Porque, como eu falei lá no início, seres biopsicossociais. Então, as relações ali que a criança tem com as pessoas, com as outras crianças, com o mundo, com a lama, com a terra, isso empobrece. Então, Aham. a criação, o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento humano está ficando cada vez mais empobrecido. E tem mais, e as pessoas acham que acúmulo de informação é sinônimo de inteligência. Não é. É igual um computador com HD lotado de arquivo que não consegue processar os arquivos que tem. Não tem memória RAM, não tem software rodando direito. Ou seja, não dá para ficar enchendo sua mente de informações, e isso acabar com sua saúde emocional, com suas relações, com seu nível de relacionamento com as pessoas, porque você só está se enchendo, é o HD lotado e a máquina não funciona mais, né? Isso. E aí você pensa uma criança que já nasceu nessa realidade de telas. Uhum. Aí daqui a pouco ela começa a se relacionar. Um relacionamento, um namoro, ou um relacionamento amoroso, aí começa a ir para o trabalho. Quanto de ansiedade que ela vai sofrer? Pois é. Né? De estar acostumada tanto com as coisas tão imediatas e passou um vídeo, vem outro, passou um vídeo, vem outro, passou a gente acelera, né? Tem acelerador no YouTube também, então você vai acelerando as coisas que vão passando. Como não ser ansioso? E também tendo o que vê na internet como parâmetro para relacionamentos. Porque na internet eu vejo que as pessoas são assim. E aí, mas essa pessoa que eu tô conhecendo não é assim, né? Minha Gera mãe não é. frustração. Minha mãe não é igual a mãe do cara lá do YouTube.
Ah, meu namorado não me trata igual não sei quem trata no TikTok, né? A gente Não vai... sei quantas não tenho não sei quantas viagens, né, Isso. por ano. Pois é. A vida perfeita, né? de Quantos Instagram. brinquedos, quantos jogos, quantos. Então gera muita frustração, né? Então, se você não pegar essa criança, esse serzinho, falar assim, meu filho, essa não é a realidade, não. Vamos experimentar outras coisas, né? Porque também não quer dizer que o meu filho, né, o filho as crianças, elas precisam viver numa redoma, numa bolha e não acessar e tal. Sim. Tem que ter limite. Limite, né? Vai ter o tempo, certo? Tem tempo certo para todas as coisas, né? Então tem que ter um limite curto, adequado para cada faixa etária. Então isso existe. Mas não é o filho que determina o que vai fazer na hora que quer, não, Thaís? Não é, Oh, Theo, meu acredita? Deus, meu Deus. Então limite nas relações. E hoje, meu foco na clínica não é mais criança, eu já atendi criança, ainda tenho pacientes infantis porque né, ficaram aí e eu acompanho ainda, mas não é meu foco na clínica. Mas hoje eu pego muito adulto que ainda não aprendeu o limite. E fala assim, não sei dizer não, Thaís. Caramba. Não sei dizer não. E a pessoa não sabe aonde está o seu próprio limite, para dizer para o outro qual é o limite dela. E também não sabe qual é o limite do outro. Então, não sei onde começa eu, onde acaba você. E é tudo, né, uma bagunça. E aí leva a pessoa a se frustrar e a estar numa vida que não é dela. Porque ela não soube dizer não para aquilo que não tinha a ver com ela. E nessa questão de pais também, eu acho uma covardia pais que terceirizam a responsabilidade da tomada de decisão, que colocam sobre a criança a responsabilidade de decidir. Ah, deixa, ela decide para onde vai, decide a hora que quer acordar, a hora que quer dormir, a hora que quer comer, o que quer comer. O absurdo do sexo da criança, né? Agora, não, na hora certa a criança decide. Gente, são pais que talvez, enfim, não vou ficar tentando entender muito, mas eu tento, às vezes, talvez esteja muito equivocado, mas talvez por ter um extremo na sua relação com seus pais, tentam resolver esse problema puxando para um outro extremo na sua criação agora, na sua relação com seus filhos, né? E acho um absurdo os pais que terceirizam a responsabilidade de decidir. Né? A criança precisa se sentir amada, protegida, cuidada. Isso tem a ver com os pais assumindo seu papel de pais, né? Pais e mães, falando, o melhor é por aqui. Você precisa saber dizer sim, precisa não, filho, agora errou, né? Tem que dar o caminho, né? Sim. Eu já peguei um caso que foi o primeiro ponto que eu falei, assim, era uma criança, os pais eram separados e aí chegava um momento da semana que a criança tinha que dizer se ia para casa da mamãe, do papai ou da avó. Caramba. A primeira coisa que eu falei assim, primeiro, não é a criança que decide. Não ponha esse peso sobre a criança. Imagina a cabecinha da criança tendo que falar, prefiro meu pai, prefiro minha mãe, prefiro minha avó. Terrível. E a frustração que o outro vai ficar e o que gera nela, e ela tem que, de repente, fingir o que ela não quer. E ele não está preparado para isso ainda. Tudo tem tempo. Eu preciso... E quem é que prepara? Quem é que limita? Quem é que ensina? É o adulto. O adulto que vai falar das regras, o adulto que vai ensinar a lidar com as emoções, ensinar emoções. Né? O que mais a gente faz nos consultórios, psicólogos com as crianças, é ensinar emoções. Ensinar responsabilidades, né? Porque eles estão terceirizando as responsabilidades para a criança que não tem nem responsabilidade sobre ele mesmo. Como é que eu vou conseguir conduzir? Isso. E aí a criança começa a ter uma atitude agressiva e fala assim, não, ele deve ter TOD. Transtorno opositor desafiador. Não, calma aí, né? Vamos lá. Por que será que ele tem essa atitude? O que você tem que mudar para que ele tenha uma atitude diferente, né? Então, assim, vamos entender as causas. E isso gera muita ansiedade, muita frustração, né, na criança. E aí, como eu estava falando, assim, os adultos têm que ensinar emoções para as crianças. Porque muitas vezes a criança está triste e ela vai responder sendo agressiva. Aí você fala assim, não sei por que essa criança é tão revoltada, sente tanta raiva. Mas espera aí, será que ela está querendo falar com essa raiva? Às vezes ela está triste, está frustrada e não sabe como responder. Não sabe que triste, como é que eu fico triste? Eu tenho uma cara de triste, eu tenho a expressão certa do triste. Eu tenho o choro do triste, Então, tem que ensinar as crianças.
né? E muito do que os psicólogos fazem nos consultórios com criança é ensinar o básico, as emoções. O que é tristeza? Qual que é a cara quando eu tô triste? O que me faz estar feliz? O que me faz estar feliz? O que me faz estar triste? O que me faz ter raiva? O que raiva quer dizer? Né? E como que eu lido com a raiva? Então, ensinar, porque às vezes eles começam a ter respostas que não tem a ver realmente com aquilo que eles estão sentindo. Sim. Aí os adultos não compreendem, aí rotula a criança e aí vira tudo uma bagunça. Então, na verdade, o comportamento muitas das vezes é só uma tentativa de comunicar o que está sentindo. Coisa, sempre. Tem um livro que fala de psicologia infantil que o nome é Tudo é Linguagem. Porque tudo é linguagem para a criança, né? A criança acabou de nascer, não sabe falar, não sabe o que significam as palavras, mas ela está se comunicando. Sim. Ela se comunica com choro, ela se comunica com um gemido, ela se comunica com um olhar, ela está falando, eu estou com fome, minha fralda está suja, eu quero comer, estou com cólica, está se comunicando. Então, às vezes, né, e aí falando aí dos psicólogos que atendem criança, a terapia não vai ser a criança sentada na poltrona e falar, bom, a minha semana semana foi triste. Não, vai ser assim, o que você quer brincar hoje? Aí escolhe um brinquedo. O que esse brinquedo quer dizer? Né? Lá no consultório tem uma caixinha que lá no espaço tem psicólogos que atendem criança, né? Então hoje tem espaço, tem parceiros que atendem crianças, tem neuropsicólogos, tem nutricionista, tem psicólogos de várias abordagens. Então a pessoa chega na gente, a gente vai direcionando para a especificidade de cada um, né? A especialidade. Então tem uma caixinha que eu comprei no início do consultório, que é uma caixa de ferramentas. É uma caixa de ferramentas de brinquedo, aí tem martelinho, tem um negocinho que você pega o prego de plástico e você martela. Aquilo é incrível. Por quê? Às vezes a criança não sabe que pode consertar as coisas. E às vezes ela vai escolher aquela caixa. Aí vai pegar o martelo, vai pegar o alicate, vai... E o que você está tentando consertar? E não sei o que. Na época que eu atendia a criança quebrou o boneco e começou a chorar. Eu sou terrível, eu sou inútil, Vamos fazer o seguinte, vamos colar? O que eu estou falando? Estou ensinando para a criança que tem solução para o problema dela. Que ela não precisa só chorar, ela não precisa só espernear e se sentir inútil, porque acontece, às vezes a gente quebra, às vezes a gente fala uma coisa que não deveria, às vezes a gente magoa as pessoas. Muito bom. Mas tem solução, eu posso chegar e falar assim, não era minha intenção, você me desculpa. Eu estava num dia que não era muito bom, eu agi de uma forma que eu não deveria. Eu pego e colo a cabecinha do boneco, vamos colar junto. Então eu estou ensinando para a criança que, caramba, tem solução. E a gente está se comunicando. Maravilhoso. Não precisa falar assim, fulano, olha só, quando isso acontecer, você vai pedir desculpa para a mamãe, tá? Não. Tem formas, né, de comunicar. Então, o tempo todo, a criança ela tá usando algum tipo de linguagem para ela, comunicando. E nós, adultos, quem lida com criança, tem que estar atento para o que ela está querendo dizer. E a gente tem que ensinar. A gente não tem que imaginar que a criança está preparada, que ela sabe comunicar da forma como a gente comunica. Não, eu tenho que ensinar. Ela está fazendo errado, eu Adultos têm dificuldade, imagina criança com tão pouca experiência de vida, né? Exatamente. E você não trabalha com crianças, trabalha com adultos. Isso. E é sempre de forma individual? Existem grupos? Como que funciona isso? Eu trabalho com a psicoterapia individual. E estou lançando um grupo, que é um grupo específico para mulheres, focado em autoestima. Que legal. Então a gente está num processo de lançamento. Quem tiver interesse, você aí que está assistindo, quem tiver interesse pode entrar em contato ali pelas minhas redes sociais, que é um grupo ali entre 6 a 8 mulheres, que a gente vai estar com sessões específicas falando sobre aquele mesmo tema. E o grupo ele é orgânico, né? Então, a terapia em grupo ela é incrível também, porque em dado momento eu falo uma coisa e a Morena está participando e ela vê que eu sou de uma outra polaridade, né? Eu falo uma coisa que não tem nada a ver com ela e eu vou perguntar assim, Morena, como é que você se sentiu quando o Thaís falou? Eu me senti, sei lá, incomodada, estranha, então fala mais disso. E as coisas vão acontecendo de uma forma orgânica. Legal. Né? E às vezes é até interessante para quem, às vezes, não sabe por onde começar, tem dificuldade de falar, então é uma abertura para terapia. Isso é presencial, é online? Como... A gente está lançando 2 grupos, o presencial e o online, né? Porque eu tenho, hoje, eu atendo pacientes que estão em outros países, né? Então, é uma oportunidade dessas pessoas estarem participando também. E aí é só me procurar nas redes que eu dou mais informações. Mas para quem que você indica esse tipo de método?
não é um método, é um tipo de terapia, né? Só que ao invés de ser individual, é em grupo. Eu indico para mulheres adultas, né? Um público foco ali entre 25 a 45 anos, que não estejam se sentindo satisfeitas com a sua vida, estejam se sentindo frustradas, percebam baixa autoestima. E quando a gente fala de baixa autoestima, não é só uma baixa autoestima que fala de beleza. Não me sinto bonita. Isso pode ser baixa autoestima, mas fala de outras coisas também. Como que eu me percebo como profissional? Como que eu me percebo como esposa? Como que eu me percebo como amiga? A autoestima ela é ampla. Então, que sintam essa baixa autoestima, queiram se potencializar, né? Se empoderar, reconhecer as suas potências, né? E aí vem para aquilo do ser plenamente você. Então, identificar, porque já tem. Todo mundo tem suas potências, tem suas particularidades, tem seu potencial, então precisa identificar. Então, é para ajudar essas mulheres a se enxergarem como elas são. Muito bom. Se enxergarem plenamente como elas são. Então, se você se identifica com essa fala, se você se identifica com essa mulher que hoje não se enxerga plenamente, tem essa dificuldade, entre em contato comigo que eu te passo mais informações. A gente vai deixar aqui na descrição aqui do vídeo, arrobazinho, tudo certinho, pra galera entrar em contato. Obrigada. E Thaís, tem um lance que eu quero que você viaje com a gente aqui no seguinte. É aquele momento. Que é o momento assim, quero que você imagine que o que você disser agora nesse microfone, todas as pessoas do mundo vão ouvir. E as pessoas de todos os lugares do mundo, pessoas do passado, pessoas do presente, ou seja, toda a humanidade vai escutar o que você vai dizer agora, só que você só pode falar uma única coisa. Fica à vontade, que você tem para dizer. Desafio. Eu acabei falando um pouco isso aqui durante o podcast, mas para enfatizar, não importa o que você está passando, tem solução. Então, eu vejo isso na clínica, de às vezes a pessoa chegar assim, não tem solução para o meu problema. Eu já peguei paciente e falo assim, Thaís, é o seguinte, eu tenho certeza que você nunca pegou um paciente como eu. Eu tenho certeza que eu vou falar para você, é muito novo, é muito... Todo mundo acha que seu próprio problema é o maior do mundo, né? É o maior do mundo inteiro. Então, não diminuindo os problemas. Sim. Tem coisas que são dificílimas, mas você pode ter ajuda, você pode ter suporte, você pode sair dessa situação, você pode, sim, independente do que aconteceu na sua vida, durante os seus anos de vida, nas suas relações, você pode ter uma vida plena, ser plenamente você, se reconhecer, porque nós somos fluidos, né? Seres humanos são fluidos, então a gente muda também. Então, às vezes, eu sabia quem eu era ontem, mas eu já não sei mais quem eu sou hoje. Você pode descobrir e encontrar uma vida mais de acordo com o que você é hoje, que tem mais a ver com o que você é hoje. Então, não tem problema que não tenha uma saída. Busca ajuda, busca quem realmente possa te ajudar. E aí eu estou falando de profissionais que são importantes, mas não só profissionais. Olha ao teu redor. Certamente você vai encontrar alguém que vai ter o prazer de te ouvir. E se você precisar, se você identificar que é o caso, busca ajuda. Não se sinta envergonhado, porque o profissional está ali realmente para te ajudar a você falar. Né? Às vezes até amigos meus falam assim, Thaís, mas eu vou para terapia. O que eu falo? Por onde começo? Falo, só vai, o profissional vai te ajudar. Isso aí. Né? Porque a gente sabe o quão difícil às vezes é chegar ali. A gente sabe que existe o processo de resistência. Né? Às vezes eu penso assim, caramba, a pessoa para chegar aqui na primeira sessão, às vezes ela já marcou com uns 5 psicólogos. Já teve paciente meu que fala assim, antes de entrar em contato com você, me indicaram você, eu abria o seu WhatsApp umas 5 vezes. Cara. Tipo assim, todo dia a pessoa abria, olhava para mim e ficava, vou entrar em contato com ela. Não, hoje não. Então, eu sei como é difícil. Aí a pessoa chega no consultório, então assim, caramba, eu tenho que acolher essa pessoa, eu tenho que ajudar ela a falar, eu tenho que deixar ela à vontade, eu tenho que ajudar e depois vai fluir. Então, assim, o psicólogo, ele tá lá para te acolher, ele vai te ajudar, começa de onde der, começa com o que estiver na sua cabeça. Só toma uma atitude e só vai. Né? Isso. Só vai. E se você não tá nessa situação, mas você conhece alguém que tá, pega na mão dessa pessoa. Muito bom. Porque chega um momento que, se você não toma atitude, eu falo muito isso na depressão, porque a depressão tem vários níveis, né? Tem a leve, moderada, profunda. E aí eu sempre falo assim, você está com princípio de depressão? Vai buscar ajuda.
Que aí chega um momento que a pessoa começa a ir deprimindo, fica no quarto, quer ficar no escuro. Daqui a pouco a pessoa não tem mais força de buscar ajuda. É o momento de alguém do lado chegar e falar assim, não, vou pegar na tua mão, vou te levar, você vai, vou marcar para você. Então, assim, se você está do lado de alguém que está passando por isso, você precisa ajudar. Precisamos, como humanidade, como irmãos, a gente precisa ser apoio, a gente precisa dar direção para quem está precisando. Então, se você hoje tem alguém que está ao teu redor, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no teu ciclo, você pode ser um agente de transformação. Então, seja essa pessoa, faça a diferença. E faz logo, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, não, fulano eu conheço, não vai fazer uma besteira. Fulana, não, age logo, né? Não espera para ver no que vai dar, não, resolve logo, né? Ajuda a pessoa, né? E esse é o maior risco, quando a gente não considera aquilo que a pessoa está falando, porque eu conheço, e porque eu sei que quer chamar atenção, e porque... Mas sempre tem alguma coisa por trás, né? Então, Sim. às vezes você não é a pessoa que vai diagnosticar, mas você pode levar para alguém diagnosticar, alguém Perfeito. cuidar. Thaís, Isso mesmo. muito bom. Muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigado, papo maravilhoso. Eu que agradeço. Obrigado, lindona. Obrigada. Mais uma vez juntos. Obrigada. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Tenho certeza que foi bom pra caramba pra você. E se foi bom pra você, faz isso chegar a outras pessoas. Então você já envia esse vídeo pra um monte de gente. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, ativa a notificação, sabe como é que faz? No sininho pra que o YouTube te avise. Você não vai ficar perdendo, né? Um monte de conteúdo bom pra caramba, de graça. É só clicar aí pra que o YouTube te avise quando sempre que tiver vídeo novo. E também comenta aqui quem mais você quer ver aqui, sentado nessa mesa, conversando com a gente. Tá ok? É isso? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus é muito bom.